Oi, pessoal! Uma das perguntas que eu mais recebo na Synchrony é: como é que eu faço para me dar bem num processo seletivo? Como é que eu me comporto numa dinâmica de grupo? O que eu devo dizer numa entrevista? E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. Então, na Synchrony a gente não executa processos seletivos, mas a gente faz excelentes treinamentos de selecionadores. Então a gente treina executivos, líderes de equipe, profissionais de gestão de pessoas a realizarem bons processos seletivos e a enxergarem características que eles desejam ou que não desejam nos candidatos. Então, se vocês me encontrarem numa sala de seleção, vocês já sabem que muito provavelmente eu estou treinando aqueles selecionadores que estão ali observando aquele processo seletivo. Eu sou uma espécie de mentora, porque uma parte do treinamento é teórico, mas evidentemente a gente também faz o acompanhamento de como colocar essas técnicas em prática. Bom, a primeira coisa que a gente deve lembrar quando a gente pensa num processo seletivo é que eu vou ter um perfil. Então, eu vou ter uma espécie de gabarito com todas as características que eu espero daquele profissional a ser contratado. Você, como candidato, não vai conhecer esse gabarito porque a gente não vai te mostrar. Então, não adianta fingir durante o processo seletivo, porque você não sabe o que a gente está buscando. E o processo seletivo, ele sempre vai ser uma comparação entre as características desses candidatos que estão na minha sala e esse gabarito, esse perfil do processo seletivo. Por isso, seja você mesmo. Não adianta tentar fingir uma coisa que você nem sabe exatamente o que é. Você não sabe o perfil que a gente está buscando. A segunda dica é a seguinte: fale a verdade por pior que ela seja. Vejam, sempre que a gente pega um candidato mentindo, imagina, isso nunca acontece. Mas quando a gente pega um candidato mentindo em uma informação do seu currículo ou a respeito do seu perfil, da sua história, na cabeça de um selecionador sempre fica a dúvida: no que mais será que esse candidato está mentindo? Ou o que mais será que ele está me escondendo? E nós, como profissionais de gestão de pessoas, como selecionadores, temos a responsabilidade de evitar que golpistas entrem na empresa, o que tem sido cada vez mais comum, e os golpes têm sido cada vez mais sofisticados. Então a gente está muito mais rigoroso a respeito da verdade, do candidato falar a verdade, por pior que ela seja. Lembrem o seguinte, que a gente não está buscando pessoas perfeitas, a gente está buscando seres humanos com características que estejam relacionadas com o nosso perfil. Então, falar a verdade é muito importante, até porque bons selecionadores, selecionadores treinados, fazem leitura de linguagem corporal. Então, a gente sabe quando um candidato está mentindo. Uma outra dica importante é que as indicações, o QI, o pistolão, como vocês quiserem chamar, não são tão importantes quanto parecem. Muitos profissionais me procuram para que eu os indique em processos seletivos e eu não faço isso, porque eu vejo o seguinte, que independente de ter indicação ou não ter indicação, esse candidato ele vai ter que passar pelo processo seletivo e ele vai ter que ter as características do meu perfil. Então, ter ou não ter indicação, para mim, pessoalmente, vale muito pouco, porque o mais importante é ele estar mais próximo do perfil e ter os valores que a minha empresa precisa, ou que a empresa cliente precisa. Então, não fiquem tão preocupados em ter uma indicação, porque ela vale realmente muito pouco em processos profissionalizados. E eu não indico ninguém, então se vocês receberem alguém que diz que foi indicado por mim, falem comigo primeiro, porque provavelmente não é verdade. Uma outra dica importante quando a gente fala de processos seletivos é que a gente deve avaliar aquela empresa como candidato pela forma com que essa empresa está tratando os candidatos em processos seletivos. Então, não é aceitável uma empresa deixar um candidato esperando por horas. Não é aceitável que uma empresa coloque candidatos em situações constrangedoras. Então, isso é muito importante você prestar atenção. Se como candidato a empresa está te tratando mal, imagina como vai ser quando você for
um funcionário, um colaborador dessa empresa. Então preste atenção na cultura da empresa para a qual você vai trabalhar. Porque às vezes a gente quer tanto o emprego que a gente acaba esquecendo de verificar se a gente vai se adaptar àquela cultura e se a gente vai ser feliz lá. Então a gente resolve um problema de curto prazo, que é conseguir um emprego, mas a gente pode gerar outros problemas de médio e longo prazo, de não adaptação, de doenças ocupacionais. Então é muito importante prestar atenção como essa empresa está tratando seus candidatos no processo seletivo. Uma outra questão importante nos processos seletivos é que o candidato não deve pagar nada para participar de processos seletivos. Muitas vezes a gente tem visto golpistas ligando para candidatos ou fazendo contato com candidatos dizendo: olha, eu tenho uma vaga com o teu perfil, mas você precisa passar por alguns testes e esses testes têm que ser pagos por você. Então, se você fizer um depósito na conta X, gente, cuidado, isso é golpe. Então, empresas decentes não fazem candidatos fazer qualquer pagamento para participar de processo seletivo. Então, abram o olho, vamos participar de processos seletivos que sejam sérios, porque já não é fácil ser candidato. Então, pelo menos, vamos participar de processos seletivos decentes. Então, como a gente viu nesse vídeo, para a gente ter sucesso num processo seletivo, a gente precisa ser a gente mesmo. Eu acredito muito que se o emprego for para ser para determinado candidato, vai ser. Então, fale a verdade, seja você mesmo, e se aquele emprego for para ser seu, será. Pode acreditar nisso. E se não for para ser, é porque você não ia ser feliz lá. Então esquece, parte para outra, vamos participar de outros processos seletivos até encontrar aquela oportunidade que sirva para o candidato, para a empresa, para a sociedade, na construção de uma relação ganha-ganha. Queria convidar vocês para se inscreverem no canal da Synchrony, compartilharem esse vídeo com aquelas pessoas que possam ter interesse e também ativarem as notificações no YouTube para vocês saberem quando a gente tem vídeos novos por aqui, porque todas as semanas a gente tem dicas sobre gestão de pessoas. Muito obrigada, até a próxima!